Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre o capítulo 7 e 8 do livro de gramática. Nós vamos encerrar a teoria aí presente neste livro, que esses dois últimos capítulos vai tratar de orações coordenadas. Nós iniciamos aí o estudo do período composto já. Nós já vimos que ele se divide em período composto por coordenação e subordinação. E agora nós vamos trabalhar aí os tipos de orações, né? Os tipos de orações coordenadas. Nós trabalhamos as conjunções, nós vamos ver aí o quanto é importante o estudo das conjunções, principalmente aqui na classificação dessas orações coordenadas, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida a respeito aí da conjunção, volte aí no capítulo que trata das conjunções, veja, entenda que é uma classe de palavras, é um conectivo, né? A conjunção é um conectivo, é um síndeto, mesma coisa, conectivo, síndeto, e ela vai conectar aí palavras e expressões, né? Vai conectar aí essas orações e estabelecer entre elas uma relação de sentido. Aí, a partir dessa relação de sentido estabelecida entre as orações coordenadas, nós teremos os tipos, né? As classificações de orações coordenadas. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesses dois capítulos, tá bom? Marque aí as partes mais importantes, as suas dúvidas, aquilo que você não entendeu e participe do plantão, tá bom? Das 7 às 11. E as atividades que já foram passadas, não deixe de fazer e mandar para o e-mail, tá bom? maxnayara@yahoo.com. Então vamos lá, abra o livro de vocês aí no capítulo 7. O capítulo 7 vai ser a primeira parte, né, sobre o período composto por coordenação, né, as orações coordenadas. E o capítulo 8, a parte 2. Aqui no capítulo 7, nós teremos como tema interdisciplinar a nutrição do corpo. Primeiro, orações coordenadas assindéticas e sindéticas. A primeira classificação, a primeira divisão aí que nós temos entre as orações coordenadas é essa: oração coordenada sindética e assindética. Eu falei para vocês agora há pouco que conjunção é conectivo, que é o mesmo que síndeto. Quando a minha oração coordenada tem síndeto, ou seja, tem conjunção, ela é sindética. Quando ela não tem, ela é assindética. Vamos lá. Como vimos no capítulo 6, a coordenação é uma relação estrutural que se estabelece entre orações que formam um período. Relembre. As substâncias essenciais à vida estão presentes em vários tipos de alimentos, mas nenhum deles possui todas as substâncias. Veja só que eu tenho antes da vírgula uma oração e depois da vírgula outra oração. Essas orações, elas estão ali interligadas dentro do mesmo período e uma tem uma relação de sentido em relação à outra. Isso fica claro pelo mas, que é uma conjunção, que é um síndeto. Antes de passarmos aqui para frente, veja só, o tema interdisciplinar é nutrição, né? Ali no Aprenda Mais nós temos. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de feijão e laranja? Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o país é o terceiro maior produtor mundial de feijão, respondendo por 12% da produção. E boa parte dessa produção é voltada para o mercado interno. Nós comemos quase 20 quilos desse grão ao longo do ano. A nossa produção de laranja também é surpreendente. De acordo com o Ministério da Agricultura, MAPA, o Brasil é o maior produtor mundial da fruta, sendo responsável por quase 30% das laranjas colhidas no mundo. Veja só, no exemplo que nós acabamos de ver aqui, as substâncias essenciais à vida estão presentes em vários tipos de alimentos, mas nenhum deles possui todas as substâncias. Temos um período composto, ou seja, mais de uma oração, formado por duas orações independentes, coordenadas. Elas são independentes porque elas não desempenham nenhuma função sintática em relação à outra, tá? Elas são independentes ali dentro do período.
Na verdade, a independência dessas orações é apenas estrutural, pois o sentido do período é construído pelo somatório do conteúdo dessas orações. Ou seja, sintaticamente elas são independentes, elas não desempenham função sintática, mas o sentido delas é completo com as duas juntas. Para deixar essa relação mais clara, podemos fazer uma analogia com a nutrição do nosso corpo, por exemplo. Para começar, vamos pensar em dois alimentos muito comuns na nossa alimentação, que nós acabamos de falar, né? Feijão e laranja. À primeira vista, esses dois alimentos não têm qualquer relação entre si, não é? Um é grão, o outro é fruta. Mas você já percebeu que eles combinam bem em uma feijoada? Isso acontece porque o feijão é rico em ferro e a laranja é rica em vitamina C. No processo digestivo, a vitamina C favorece a absorção do ferro pelo organismo. Se pensarmos que o feijão é uma oração e que a laranja é outra, podemos juntá-los em uma feijoada, que seria um período composto por orações independentes, coordenadas. Assim dizemos que essas orações podem funcionar sozinhas, mas juntas produzem mais sentido. Agora que revimos o que é a coordenação, veremos que as orações podem se coordenar de duas maneiras para compor um período. Observe. Em nosso estilo de vida, comemos os alimentos mais práticos, pulamos as refeições, dividimos nossa atenção entre alimentação e outras tarefas. Sabemos que o período composto é formado por duas ou mais orações que geralmente são ligadas por um conectivo, a conjunção, que estabelece entre elas uma relação semântica. Dizemos geralmente porque há também os casos em que as orações, sempre as coordenadas, não são unidas por conjunção. É o caso das orações coordenadas assindéticas. A palavra sindética significa sem síndeton, palavra que em grego designava as conjunções. No período acima, observe que as orações se coordenam sem o auxílio de conjunções. Assim, podemos distinguir três orações independentes entre si. Em nosso estilo de vida, comemos os alimentos mais práticos, pulamos as refeições, dividimos nossa atenção entre alimentação e outras tarefas. Essas orações não são introduzidas por conjunções. Não há presença ali de síndeto, de conjunção, de conectivo. Por isso elas são chamadas de assindéticas. Vimos aí bem na origem mesmo do termo. Por outro lado, é possível coordenar orações conectando-as por conjunções. Assim, chamamos as orações coordenadas introduzidas por conjunções de orações coordenadas sindéticas, isto é, em que há síndeton. Vamos ler o texto abaixo e tentar identificar a oração coordenada sindética? Leguminosas são fontes de proteínas, vitaminas, minerais e fibras. As leguminosas são nutritivas, fontes acessíveis de proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Também fazem bem ao meio ambiente, gastam pouca água e enriquecem o solo. Entram na classificação os feijões, as lentilhas, ervilhas e o grão de bico, por exemplo. Qual seria a oração que possui conectivo aqui, hein? Temos que observar a oração, tá bom? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Também fazem bem ao meio ambiente, gastam pouca água e enriquecem o solo. Observem. Também fazem bem ao meio ambiente, gastam pouca água e enriquecem o solo. Veja que antes destas duas orações não há síndeto, não há conjunção. Portanto, são orações coordenadas assindéticas. Já a última possui aqui uma conjunção antes dela, no início dela, então ela é oração coordenada sindética. Como você pode perceber, esse período é composto por três orações coordenadas. Perceba que a relação entre as duas primeiras é assindética. Já entre as duas últimas, há um vínculo sindético, ou seja, uma conjunção, conectivo. Por esse motivo, a oração introduzida pela conjunção é chamada de coordenada sindética. Concluindo o que vimos até agora, podemos dizer que ao se coordenarem, embora sejam independentes, as orações mantêm relações de sentido. A conjunção presente nas coordenadas sindéticas apenas torna mais evidente essas relações.
Na prática, as orações coordenadas podem se relacionar em um mesmo período, estabelecendo entre si 5 relações de sentido. Veja só, nós temos 5 relações de sentido e nós vamos ter 5 classificações de orações coordenadas sindéticas: adição, adversidade, conclusão, alternância e explicação. Veremos neste capítulo as orações coordenadas aditivas e adversativas. No capítulo 8, concluiremos com as orações coordenadas conclusivas, alternativas e explicativas. Oração coordenada aditiva. Veja só, a aditiva é aquela que apresenta a ideia de adição. A relação semântica presente ali entre as orações é de adição. Vamos ver os exemplos. Leia a tirinha a seguir. Atividade de casa, professor Euclides. Quanto é 3 mais 8? Atividade de classe, calcule 1 mais 2, 3 mais 4. Prova de matemática, professor Euclides. Encontre x. Na tirinha, o humor ocorre a partir da compreensão de que em diferentes momentos, primeiro e segundo quadrinhos, o professor Euclides passa para os alunos atividades muito simples de adição, mas na prova exige bem mais do que ensinou. A noção de adição da matemática é a mesma que está presente nas orações abaixo. Observe. Mantenho uma dieta balanceada e pratico esportes regularmente. Veja só, quando nós estamos trabalhando matemática, soma, nós utilizamos o finalzinho lá, que indica mais, né? Que indica essa adição, né? O mais. Quando nós estamos tratando de orações coordenadas aditivas, também há essa adição. Mas ali no caso é uma relação aditiva entre as orações. Mantenho uma dieta balanceada e pratico esportes regularmente. Veja só, há uma soma de ações, de orações. Nesse exemplo, temos um período composto por coordenação e a segunda oração é sindética, ou seja, apresenta conjunção. Olha a conjunção aqui, ó. A relação de sentido existente entre essas duas orações é de adição. Por esse motivo, dizemos que esta oração é coordenada sindética aditiva ou simplesmente aditiva. Por quê? Há uma soma de ações, de orações. Veja só, fui ao mercado e comprei arroz. Veja, eu fui ao mercado, comprei arroz. São duas ações que ali vão se somar. Portanto, o E é uma conjunção aditiva, que no caso aí introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Além da conjunção E, mais comum, as orações aditivas podem ser introduzidas pelas conjunções, pela conjunção nem e por locuções conjuntivas, como não só, mas também, tanto como e tanto quanto. Veja mais alguns exemplos. O professor não tomou café da manhã, nem almoçou. Nenhum nem outro. Veja só, há uma soma aí também de ações. A água não só hidrata os tecidos, mas também lubrifica as articulações. A água tanto previne constipações como reduz o desgaste dos rins. Então, são conjunções aqui que vão introduzir essas orações coordenadas sindéticas aditivas. O segundo tipo, né, de oração aqui, agora nós vamos tratar das adversativas. Pedro, vou me dar bem na prova do professor Euclides. É mesmo, Serafim? Eu estudei, mas acho que não fui bem. Se você quiser, eu mostro como encontrar X. Nem precisa fazer contas. Agora, leia estas frases. Eu estudei para a prova, mas acho que não fui bem. Serafim respondeu a questão, no entanto, não fez contas. O professor Euclides passa atividades fáceis nas aulas, porém, na prova complica tudo. Serafim acha que acertou a questão, contudo, eu acho que não. Ele está sempre comendo doces e não engorda. Os sais minerais são importantes para o nosso organismo, todavia, podem fazer mal se consumidos em excesso. Nesses exemplos, ocorre uma quebra de expectativa. Por quê? Quando você lê a primeira oração, você espera que algo aconteça, mas o que acontece é o contrário, é outra coisa. Veja só,
Eu estudei para a prova, portanto, espera-se que você tenha um bom resultado, que você tire nota boa, mas acho que não fui bem. Serafim respondeu a questão. No entanto, não fez contas. Espera-se que, por ter respondido a questão, Serafim tenha feito contas, mas ele não fez. Uma relação aí de adversidade. O professor Euclides passa atividades fáceis nas aulas, porém a prova complica tudo. Espera-se que, ao passar atividades fáceis, a prova também seja fácil, mas não acontece isso. Serafim acha que acertou a questão, mas eu acho que não. Ele está sempre comendo doces, mas não engorda. Você pode trocar o E pelo mas, tá? O E, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele pode ser tanto aditivo quanto adversativo, tá bom? Então você precisa observar não somente a conjunção que está ali, mas a relação de sentido que ela apresenta, tá bom? Por exemplo, o E aqui é adversativo, porque ao comer sempre doces, espera-se que ele engorde, mas isso não acontece, certo? E assim, todas estas, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui. Em todos os períodos, a primeira oração introduz um fato ou explicação que é contestado na segunda oração. Por exemplo, se Pedro estudou para a prova, deveria ter saído bem, concorda? Mas ele não foi bem. Essa relação de oposição é evidenciada por meio das conjunções. Mas, no entanto, porém e contudo. Por esse motivo, as orações que contêm essas conjunções são classificadas como coordenadas sindéticas adversativas. Tá, vimos duas classificações de orações coordenadas, vamos ver as demais agora. Oração coordenada conclusiva. Agora o tema interdisciplinar é o continente africano. No capítulo anterior, revisamos o conceito de coordenação e vimos que as orações coordenadas sindéticas podem expressar 5 relações de sentido: adição, adversidade, conclusão, alternância e explicação. A adição e a adversidade foram trabalhadas tendo como tema interdisciplinar a nutrição do nosso corpo. Agora, para estudar as orações coordenadas sindéticas conclusivas, alternativas e explicativas, escolhemos o continente africano como tema interdisciplinar, um conteúdo sobre o qual você certamente já possui conhecimento. Aí aqui nós temos uma imagem e a legenda diz o seguinte: situada às margens do rio Nilo, a cidade do Cairo, capital do Egito, destaca-se por apresentar a maior população metropolitana do continente africano, com cerca de 17 milhões de habitantes. Vamos lá. Infelizmente, o continente africano é identificado como o mais pobre do mundo. O continente é identificado como o mais pobre. Essa pobreza, por incrível que pareça, não está relacionada aos recursos naturais que possui, como solo, minérios, biodiversidade, cultura, etc., pois estes são relativamente abundantes. A África é, na realidade, um continente paupérrimo em termos sociais, uma vez que em quase toda sua extensão são comuns a condição de miséria, a subnutrição, uma quase inexistente renda per capita, a extremamente baixa expectativa de vida e a alta porcentagem de analfabetos entre a população adulta. Tudo isso repercute no baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, apresentado pelas nações do continente. Para você ter uma ideia, entre as 20 nações que apresentam pior IDH, as 18 últimas são africanas. Outro fator que contribui para essa condição de miséria é a variedade de conflitos étnicos e guerras civis, resultado em grande parte do tipo de colonização e da existência de grandes problemas que os países africanos enfrentaram e ainda enfrentam atualmente. Apesar de todas essas particularidades negativas, podemos chamar a África de continente dos contrastes. Então, estamos trabalhando aqui a interdisciplinaridade. Ainda não chegou na parte gramatical. Diante dessas afirmações, tiramos duas conclusões. A África é formada por países muito pobres do ponto de vista social e a maior parte da população africana não possui condições dignas de sobrevivência. Como você pode perceber, temos acima 2 exemplos de período simples, pois cada um possui apenas uma oração. A África é formada por países muito pobres do ponto de vista social e a maior parte da população africana não possui condições dignas de sobrevivência.
Se quisermos, podemos unir esses dois períodos em um só, formando um período composto por coordenação. Veja, a África é formada por países muito pobres do ponto de vista social. Por isso, a maior parte da população africana não possui condições dignas de sobrevivência. Nós temos aqui uma conjunção conclusiva, uma locução conjuntiva, né, conclusiva. E, sendo assim, a oração coordenada aqui é classificada como conclusiva também. Oração coordenada sindética conclusiva, oração coordenada conclusiva. Antes de passarmos para frente aqui, o IDH é um mecanismo criado pela ONU para avaliar o nível de desenvolvimento social nos países. Ele é formado a partir de 3 indicadores sociais: expectativa de vida, nível de escolaridade e renda per capita. Em outras palavras, a qualidade de vida está atrelada ao bom funcionamento de um sistema de saúde, educação e uma renda que garanta a realização das necessidades básicas da sociedade. Os 20 países com pior IDH. Nós temos aqui esses 20 países, tá bom? Nesse período, a segunda oração, neste período que nós acabamos de fazer a leitura aqui, a segunda oração expressa uma conclusão do que foi anunciado na oração anterior. Essa relação de sentido é explicitada pela conjunção por isso. Assim, chamamos a oração que ela introduz de coordenada sindética, porque tem conjunção, e conclusiva, porque é a relação semântica estabelecida por ela, de conclusão. Veja outros exemplos de orações coordenadas desse tipo e observe as conjunções que normalmente expressam a noção de conclusão. A África foi colônia de exploração, portanto, ainda hoje enfrenta problemas decorrentes desse modelo de colonização. A relação semântica, ou seja, de sentido estabelecida por essa segunda oração, é de conclusão, tá? Por isso que é uma oração coordenada sindética conclusiva. A conjunção conclusiva está bem aqui, ó, no início da segunda oração. A primeira é assindética, não possui síndeto, mas a segunda é sindética. O continente africano é riquíssimo do ponto de vista natural e cultural. Por conseguinte, viajaremos para lá. Conjunção conclusiva e a oração coordenada sindética conclusiva. A relação de conclusão pode ser explicitada também pela conjunção pois. Nesse caso, a conjunção é empregada sempre depois do verbo e entre vírgulas. Veja só, isso é importante porque a conjunção pois também faz parte de outras orações coordenadas, outro tipo de oração coordenada. Então, é importante você observar essa característica. Ela vai ser empregada sempre depois do verbo e entre vírgulas, quando for conclusiva, tá? Veja, a região localizada ao sul do deserto do Saara é extremamente pobre. Lá estão, pois, as nações com pior IDH do mundo, certo? Aí aqui nós temos um mapa da divisão regional da África com base em critérios históricos e culturais. O mapa está aqui ao lado, né, menorzinho, e nós temos ali o quadrinho do Aprenda Mais. Alguns dos critérios utilizados para a realização dessa divisão são elementos históricos e culturais, sobretudo a religião e a cor da pele. Assim, dividimos o continente africano em duas grandes regiões: a África do Norte, acima do deserto do Saara, e a África subsaariana. A África do Norte é um grupo de nações cuja população é majoritariamente branca e de forte influência islâmica. Ela é constituída pelos seguintes países: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Mauritânia. Essas nações, apesar de subdesenvolvidas, apresentam de modo geral indicadores sociais e econômicos melhores que os da maioria das nações africanas, localizadas no outro grupo. A África subsaariana engloba as nações africanas localizadas ao sul do deserto do Saara. Elas apresentam uma população predominantemente negra, compostas de grupos étnicos diversos e com religiões e costumes de origem nativa, remontando aos povos mais antigos do continente africano. Oração coordenada alternativa.
Vimos que as orações coordenadas conclusivas expressam uma relação de sentido de conclusão. É bem simples entender isso. As orações coordenadas aditivas expressam a relação de sentido aditivo, as alternativas de alternância, conclusiva de conclusão e as alternativas de alternância. Veja só, já as orações coordenadas sindéticas alternativas são introduzidas pelas conjunções ora, ou, seja, quer ou nem. E estabelecem entre si, como o próprio nome sugere, sentido de alternância. Nesse caso, a conjunção normalmente é repetida, tá bom? Nas duas orações, o que indica alternativas entre duas orações. Durante o processo de colonização, as riquezas da África ou foram para a América do Norte ou foram para a Europa. Veja que aqui eu tenho conjunção alternativa e aqui também. Ambas orações são coordenadas sindéticas alternativas. Observe que, nesse caso, as duas orações são coordenadas sindéticas, pois ambas apresentam conjunção. Veja mais um exemplo. A natureza do continente africano é bastante diversificada. Ora vemos extensos desertos, ora percebemos grandes florestas tropicais. Aqui, mais uma vez, temos duas orações coordenadas sindéticas, porque elas possuem síndeto, e esse síndeto apresenta uma relação de alternância. São orações que apresentam aí essa relação de alternância. Aqui nós temos, veja só, os desertos e também as florestas tropicais. E temos aqui as orações coordenadas explicativas, que será a última classificação estudada por nós aqui neste livro de gramática. Leia o período a seguir. As regiões do continente africano que sofrem a influência dos climas equatoriais e tropical situam-se em baixas latitudes e recebem maior insolação durante o ano, porque a luz do sol incide quase perpendicularmente nesse território. Nós temos aqui uma oração coordenada que é introduzida por uma conjunção explicativa, porque, portanto, é uma oração coordenada sindética explicativa. Nesse período, vemos que a conjunção porque estabelece entre as orações um sentido de explicação. Por que motivo determinadas regiões do continente africano recebem maior insolação? Porque a luz do sol incide quase perpendicularmente nesse território. Veja só, é uma explicação, por isso que ela é explicativa. A relação que esse tipo de oração exprime é, portanto, de justificativa, de explicação, tá bom? Então, a relação semântica é de justificativa explicação. Assim, temos uma oração coordenada sindética explicativa. Essas orações são introduzidas normalmente pelas conjunções porque, que e pois. Quando estudamos as orações coordenadas conclusivas, vimos que a conjunção pois, lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção naquilo, né? Que a conjunção pois, quando expressa a relação de conclusão, posiciona-se após o verbo e entre vírgulas. Como conjunção explicativa, porém, posiciona-se antes do verbo. Veja só. O rio Nilo é fundamental para a população, pois fornece água potável. Olha o verbo aqui, ó, e a conjunção está antes. A conjunção, então, aqui ela é explicativa e não conclusiva, tá? E aqui nós temos a oração coordenada sindética explicativa, que apresenta uma explicação a respeito da primeira oração. Outro exemplo, a agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, minifúndios, pois seus produtos são destinados ao consumo dos próprios agricultores e de suas famílias. Eu tenho a conjunção explicativa e tudo isso daqui é a oração coordenada sindética explicativa, porque a sua relação semântica é de explicação. Mais outros exemplos. As savanas africanas correspondem ao cerrado brasileiro, pois apresentam enormes campos cobertos por árvores e arbustos secos, além de gramíneas. Temos aqui a oração que inicia com a conjunção explicativa, portanto, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Localizada na África subsaariana, a África do Sul é uma exceção entre seus vizinhos, que a colonização britânica e sua influência
pós-colonial deixaram marcas culturais profundas na população. Temos aqui a conjunção explicativa que introduz toda essa oração coordenada sindética explicativa. Nelson Mandela é considerado um mito sul-africano, pois dedicou a maior parte da sua vida à luta contra o apartheid. Aí nós temos o pois aqui, que é a conjunção explicativa, que introduz uma oração coordenada sindética explicativa. Nós já tivemos uma aula sobre Nelson Mandela, né? Vamos ler aqui um pouquinho dele, relembrar um pouquinho. Nelson Mandela simboliza a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid, regime de segregação racial entre brancos e negros, que vigorou no país de 1948 a 1994. Nessa época, brancos e negros não ocupavam os mesmos assentos nos ônibus, não frequentavam os mesmos estabelecimentos, não moravam nos mesmos bairros, não usavam o mesmo banheiro, etc. Após 27 anos, preso, acusado de tentar sabotar o governo e de ter saído do país sem autorização, Nelson Mandela foi libertado. Ele se tornou o presidente da África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Este é o Nelson Mandela, né? E aqui finalizamos a nossa videoaula, vendo aí todas as classificações das orações coordenadas sindéticas, né? Então, não é complicado nós entendermos isto. As orações coordenadas não são difíceis. Nós temos que observar o que é a conjunção, saber identificá-las ali no período, ver qual é a relação semântica estabelecida por essa oração, né, essa conjunção e essa oração coordenada, tá bom? Estudem, revisem, façam um mapa mental. Eu quero fazer para vocês um mapa mental e mandar na semana que vem, me cobrem, tá bom? Na semana que vem, se eu não mandar até quarta-feira, certo? E é isso. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão. Até a próxima aula. Desejo um excelente dia a vocês e um ótimo final de semana também.